Olá, meu nome é Rogério. Hoje eu vou falar para vocês de coma e avaliação da monitorização neurológica no paciente crítico, no paciente de UTI. Para começar a falar de coma, a gente precisa primeiro definir o que é coma. E esse já é o primeiro problema da aula, porque se você pegar livros diferentes, terapia intensiva, neurologia, qualquer deles, você vai encontrar definições diferentes. Até bem pouco tempo atrás, 10, 15 anos, coma era definido como paciente que não abre os olhos, que não acorda. Depois de um tempo, passou-se a definir coma como paciente que não tem a noção dele no espaço, a noção do que ele faz no espaço, ele não interage com o meio. Então, coma mais aceito atualmente é não interagir com o meio. A gente pode usar as escalas de coma, Glasgow, Jouvet, as escalas comumente usadas, para definir se o paciente tem ou não um grau de coma, um grau de não conversar com o ambiente, não saber onde está, de não interagir com o ambiente, não interagir com as pessoas, não ter a sua noção no tempo e no espaço. Bom, e o que leva a essa perda de noção? O que tem? O que nós temos de causas de coma? Lesões estruturais do sistema nervoso central, disfunção neuronal difusa e toxinas. O que é cada uma dessas? As lesões estruturais, tumores, sangramento, isquemia, trauma que leva a sangramento, leva a isquemia, leva a todas essas coisas. Isso são as lesões estruturais. Disfunção neuronal, o neurônio para de funcionar. Basicamente, crises convulsivas, alteração da função neuronal. E toxinas, medicações que podem alterar o funcionamento do sistema nervoso central, e temos várias aí de uso comum: anticonvulsivante, sedativos, barbitúricos, sedativos benzodiazepínicos, antipsicóticos, medicações que têm influência no sistema nervoso central. Algumas nem com influência direta, mas sim como efeito colateral. Antibióticos podem causar isso, algumas outras medicações podem causar. E as intoxicações exógenas por outras coisas, aí até drogas ilícitas, tudo isso a gente precisa considerar num paciente que tem um quadro de coma. E como avaliar um paciente que chega na UTI, chega na emergência com um quadro de rebaixamento do nível de consciência? O que a gente vai fazer? O que eu escolhi, você vai ter várias abordagens diferentes, dependendo da literatura que você for ler, vai ter uma abordagem diferente, outra. O que eu escolhi é o que a sociedade preconiza. A sociedade de terapia intensiva. A gente tem uma sociedade de neuro-UTI, de Neuro-Critical Care, e eles têm um curso que é uma emergência neurológica. Como que a gente faz o suporte para o paciente com emergência neurológica? E aqui ao lado tem todo o suporte que a gente faz. E a primeira coisa em qualquer paciente gravemente enfermo é o quê? Suporte básico de vida. Então o paciente chegou com um quadro de rebaixamento de nível de consciência, não tem noção do que ele faz no espaço, no tempo, tem uma alteração, quer seja agitação, quer seja sonolência. Geralmente coma está mais associado com sonolência, com perda da interação, com paciente que não desperta. O que eu tenho que avaliar? Qual que é a minha prioridade? A prioridade é o ABC do ACLS, o ABC do ATLS, o ABC do suporte básico de vida. Garantir que eu tenha vias aéreas pérvias. Garantir que eu tenha uma ventilação eficaz, que eu tenha estabilidade hemodinâmica e também, principalmente nas causas de trauma, garantir que eu tenha a coluna cervical íntegra. Isso é fundamental. E passada essa fase, estabilização, vocês vão ter aula específica de suporte básico, suporte avançado de vida. Passada essa fase, a gente vai para o interesse da nossa aula, avaliação do coma. E aí, eu tenho que avaliar o coma. De novo, a gente vai achar na literatura muita coisa, mas acho que todo mundo conhece a escala de Glasgow. A escala de Glasgow, acho que todo mundo tem que conhecer e todo mundo tem que falar a mesma língua. Em qualquer lugar do mundo, qualquer profissional de saúde sabe o que quer dizer Glasgow 3, Glasgow 5, Glasgow 7, Glasgow 15. Se não sabe, deveria saber. Isso é uma condição básica para qualquer profissional de saúde. Seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem,
fonoaudiólogo, psicólogo, qualquer pessoa que trabalha no ambiente de UTI, no ambiente de saúde, necessariamente precisa conhecer a escala de Glasgow. Eu não vou me ater aqui e explicar o que é cada coisa da escala de Glasgow, porque isso é uma condição básica. Se você tem alguma dificuldade, você pode ir atrás, você vai ter livros, você vai ter aulas, inclusive no YouTube, em sites da internet, de acesso livre e aulas gratuitas para isso. A escala de Glasgow é a melhor avaliação que a gente tem? Não. Longe disso, ela não é a melhor avaliação que a gente tem para um paciente de terapia intensiva. Inclusive, a escala de Glasgow, ela tem várias falhas em vários pontos, mas é uma escala universal, totalmente conhecida e facilmente aplicável. Um profissional treinado leva no máximo 1 minuto, em geral 30 segundos, para aplicar a escala de Glasgow. Rápida, eficaz, que todo mundo fala a mesma língua. Mas, porém, se eu tiver numa unidade que tem pacientes neurológicos, pacientes graves, pacientes que precisam de uma avaliação mais refinada, vem sendo preconizado cada vez mais essa escala FOR. Uma escala para avaliação rápida. E avaliação rápida quer dizer o quê? Menos de 2 minutos. Então, pessoas treinadas em menos de 2 minutos conseguem fazer a escala FOR. O que envolve essa escala FOR? Ela envolve basicamente as mesmas coisas que envolvem o Glasgow. Então eu vejo a abertura ocular e a movimentação ocular extrínseca. E não só isso, se o paciente obedece ordens. Eu vejo a avaliação motora desse paciente. Olha, eu vejo se esse paciente movimenta, se ele consegue obedecer ordens simples, se ele consegue fazer movimentações complexas, um pouco mais complexas do que no Glasgow, e se durante estímulo você já assume posturas patológicas. Ele envolve avaliação de pupilas, envolve avaliação de reflexos de tronco e envolve avaliação da respiração. É uma escala que também a gente encontra avaliação em sites, na internet, em vídeos gratuitos, YouTube, em todos os lugares. Não vou me ater explicando muito ela. Aqui tem toda a descrição do que é preciso fazer, do que você repara em cada uma das graduações, e você acaba graduando e tendo uma resposta um pouco melhor do que esse paciente faz com resposta ocular, como que é a resposta dele, como são os reflexos do tronco cerebral e como que está a respiração, a ventilação desse paciente. E com isso eu tenho noção um pouco melhor de onde que ele tem lesão no sistema nervoso central, o que ele tem de alteração no exame neurológico, e consigo direcionar um pouco melhor a minha investigação pensando nas causas que podem ter levado esse paciente a ter uma alteração. Uma alteração de exame neurológico, uma alteração na funcionalidade neurológica dele. Bom, exame físico. Cheguei, tive meu paciente que veio com uma lesão neurológica, com coma, com uma agitação, com uma falta de percepção do que ele está fazendo no ambiente. Estabilizei, fiz o ABC, examinei, localizei as alterações do meu exame neurológico e agora eu preciso saber o que levou a isso. Eu tenho muito tempo para isso? Não, estou num cenário de UTI, num cenário de emergência, da porta do pronto-socorro, de um paciente grave que chegou na UTI que eu preciso estabilizá-lo. Então, a partir daí, eu preciso focar, ter um foco em saber o que aconteceu que levou o paciente a chegar naquele estado. A história focada, ela vai ser com algumas perguntas bem diretas. Olha, o que aconteceu hoje para ele vir para cá? Como que veio acontecendo nos últimos dias, nas últimas horas? Ok, tive essa resposta. O que esse paciente tem? Olha, é um paciente que já é um neuropata prévio, tem história de epilepsia, tem história de lesões neurológicas, teve um tumor, alguma coisa do tipo. Um histórico médico pregresso. Mas o que é isso? Não, esse paciente é um paciente que tem múltiplas comorbidades. Hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, obeso, sedentário. Paciente que tem chance, por exemplo, de ter uma doença isquêmica, de ter um AVC. Paciente que tem chance de ter uma doença hemorrágica, um sangramento. Então,
olha, não, nada disso, mas esse paciente ele faz uso de drogas ilícitas, esse paciente usa por conta de uma dor que ele tem, anticonvulsivante, esse paciente ele usa por causa de um problema que ele teve, um trauma, drogas para diminuir uma dor neuropática que ele tem, histórico de cirurgia, por algum motivo ele fez uma cirurgia de trauma, teve um TCE, tudo. Olha, não, ele não tem nada disso, mas é um paciente que tem um transtorno bipolar, que tem uma esquizofrenia, que usa drogas que interferem no sistema nervoso central. Exposições, nada disso, mas esse paciente trabalha com agrotóxico, esse paciente trabalha com solventes, com colas, com tintas. Tudo isso eu tenho que tirar de uma maneira muito rápida na história, 5, 10 minutos no máximo. Exames laboratoriais. A história vai direcionar os exames que eu preciso pedir. Quais exames eu preciso pedir? Bom, para qualquer paciente, hipoglicemia pode ser uma causa importante de rebaixamento e mesmo de agitação. Gasometria me traz informações muito importantes. Distúrbio hidroeletrolítico, desculpa não, mas distúrbio ácido base, como que está a oxigenação, se esse paciente está hiperventilando ou não, como que está metabolicamente esse paciente. E a partir do que eu tirei de dados de história, eu vou pedir exames, pensando numa infecção, pensando num sangramento, em alguma coisa que pode estar alterada. Então, aí, de acordo com a minha história, entra hemograma, função renal, a função hepática, muitas vezes dentro da função hepática entra um coagulograma, um TP, um TTPA, dosagem de medicações, quer sejam medicações que ele já faz uso contínuo, quer sejam medicações que ele começou a fazer uso agora, e às vezes até desconfiar do uso de drogas ilícitas. História de febre, que pode levar a pensar que tem uma meningite, uma infecção do sistema nervoso central, é fundamental líquor e é fundamental culturas. Isso também tem que ser avaliado e solicitado rapidamente. E aí, a gente chega nas causas do coma. Aquelas causas que a gente falou lá no segundo slide e que agora a gente tem todo esse substrato para chegar na resposta. Vamos lá. Olhei, examinei meu paciente, eu acho que ele tem lesões focais, eu acho que ele tem uma causa estrutural. Necessariamente eu preciso de um exame de imagem para definir se essa causa estrutural é real ou não. Olha, eu fiz todo esse organograma aqui e cheguei que ele tem uma causa não estrutural. Então eu preciso, com aqueles exames do slide anterior, definir a causa do coma. Necessariamente, eu sempre passo por um exame de imagem, porque as causas metabólicas elas podem levar a dano neurológico. Nem sempre, mas de uma forma geral sim. Então eu sempre passo por um exame de imagem e defino a causa. Mesmo com toda a história, eu não sei o que é, ainda está incerto. Exame de imagem para tentar buscar a causa do coma. Exame de imagem. O que eu peço de exame de imagem? Tomografia. Tomografia ela é muito boa para ver sangramento e isquemia. Porém, a isquemia na fase aguda, ela não aparece. Ela aparece com uma tomografia normal. Ela vai aparecer isquemia muito tardiamente. Às vezes, eu tenho sinais indiretos. Por exemplo, uma obstrução de uma artéria cerebral média pode me levar a uma cerebral média hiperdensa, que é esse sinalzinho que eu estou mostrando aqui na tomografia. Mas, agudamente, não mostra nada. O que mostraria, por exemplo, é uma angiotomo ou uma arteriografia, que mostra uma redução da circulação. Mostra um vaso que deveria estar ali, está obstruído, não está. Quem me mostra isquemia na fase aguda é a ressonância. A ressonância, por exemplo, pode me mostrar uma isquemia como acontece aqui nesta parte mais brilhante no tronco cerebral. Então eu preciso definir. Uma segunda coisa que pode me mostrar alguma coisa é aqui o eletroencefalo. E o eletroencefalo mostra o quê? Mostra atividade neurológica e atividade neurológica alterada.
Então, o exame de imagem, ele é fundamental o quê? Naquela avaliação primária. Naquela avaliação que eu devo fazer primariamente. O paciente chegou, eu tenho que determinar, dentro desta tabela aqui enorme, depois vocês deem uma olhadinha, qual é a causa de coma do paciente. O que dessas coisas aqui, o que dessas patologias está levando o paciente a ter coma? Tudo isso eu tenho que fazer. Avaliação primária, chegar na avaliação da causa do coma em 1 hora. Esse protocolo todo que eu falei aqui, ele tem que ser feito em 1 hora. Em 1 hora eu tenho que determinar qual que é a causa do coma. Então, em 1 hora eu tenho que fazer avaliação do ABC primário, tenho que excluir e tratar hipoglicemia. Nos países desenvolvidos, é muito comum overdose de opioide. No nosso meio, ela não é tão comum assim, não. A gente não usa tanto opioide para tratar dor. Talvez a gente trate dor de uma forma um pouco deficiente, mas a gente tem o benefício de não usar tanto opioide. Mas, dentro disso tudo, eu ainda tenho que fazer essa avaliação, excluir hipoglicemia, ter os exames bioquímicos, gasometria arterial, screening toxicológico e a solicitação de exame de imagem. Com tudo isso, eu tenho que ter a causa identificada. Em 1 hora, eu tenho que ter tudo isso. Então, do quadro clínico, aspectos relevantes da história médica, achados do exame neurológico, achados de exames laboratoriais e o que eu vi nos exames de imagem. A partir daí, eu tenho um diagnóstico provável e, a partir do diagnóstico provável, eu tenho um plano terapêutico e, a partir deste plano terapêutico, eu traço um plano de monitorização neurológica. Então, o diagnóstico do coma, a gente discutiu até agora como fazer. A gente seguiu o que preconiza a Sociedade Americana, a Sociedade de Neurocritical Care, que tem o ENLS, que é o quê? O suporte básico neurológico. O que a gente faz? Demos o suporte básico neurológico. Esse paciente vai para a UTI. Qual que é o nosso plano desse paciente na UTI? A gente tem uma monitorização neurológica. A chamada monitorização multimodal, o cuidado neurointensivo. Ele tem 2 objetivos principais. A gente identificou o que está causando o coma, ou seja, o que levou esse paciente ao coma. E a gente tem que minimizar os danos causados por uma lesão aguda. E mais do que isso, toda lesão aguda, ela pode ter um evento secundário, às vezes um evento terciário, ela pode ir evoluindo durante o tempo. Então a gente tem que identificar, tem que prevenir essas complicações e tratar rapidamente se essas complicações acontecerem. E para isso é fundamental a monitorização multimodal. E a monitorização multimodal segue com o quê? Neurocheck, exame neurológico sequencial de acordo com a gravidade do caso. O que é isso? Como que eu vou abordar esse paciente na UTI? Como que ele vai ser conduzido na UTI? Então, de acordo com a avaliação do paciente, eu vou fazer exames sequenciais. Por exemplo, num caso de AVC, trombólise de um AVC, todo mundo já deve ter visto, ou deve ter conhecimento que logo depois da trombólise você tem um exame a cada 15 minutos, depois ele vai se espaçando, fica de meia em meia hora, de hora em hora, a cada 2 horas, ao longo de dias ele vai sendo espaçado. De acordo com a patologia que eu tenho ali, é prudente que eu faça esse exame, principalmente na fase aguda, pelo menos de hora em hora. E o que ele envolve? Ele envolve o nível de consciência, chamar o paciente, avaliar a abertura ocular, avaliar a resposta motora, avaliar reflexos de tronco cerebral e se esse paciente ventila, se esse paciente tem alterações de ventilação. A gente já discutiu, por exemplo, a escala FOR, e essa é a sugestão. Puxa, eu não tenho tantos pacientes neurológicos, minha unidade é uma unidade um pouco menos complexa, eu posso fazer Glasgow? Pode, não tem problema nenhum.
meus profissionais estão familiarizados com o Glasgow, mas só o Glasgow muitas vezes não é suficiente. Você tem que ver a motricidade desse paciente, você tem que ver o tronco cerebral e tem que ver a ventilação desse paciente. Talvez seja mais fácil padronizar o seu exame. E talvez a escala FOR. Lembra, a escala FOR leva 2 minutos e meio, 3 minutos para profissionais treinados. Eu não estou falando apenas de médicos. Estou falando de médico, estou falando de enfermeiro, estou falando de técnico de enfermagem, de fisioterapeuta, de psicólogos, de fonoaudiólogos, todos aqueles que tratam, que têm contato direto com o paciente na unidade de terapia intensiva. Voltando, a monitorização neurológica não envolve só eu ver como esse paciente está. Isso é um detalhe muito importante, mas é uma coisa a mais. Eu tenho que ver os parâmetros fisiológicos. Esse paciente está ventilando bem? Esse paciente não tem hipoxemia? Esse paciente não tem hipercapnia? Esse paciente está ok dessa parte? Esse paciente tem estabilidade hemodinâmica? A pressão está boa? Ele está perfundindo legal? O cérebro está perfundindo os demais órgãos? Está perfundindo o rim? Como que tá? Tá tudo bem? É isso que eu tenho que ver na unidade. O rim tá bem? O sódio tá bem? O sódio é fundamental para a perfusão cerebral. Esse paciente está controlado da glicemia? Esse paciente pode ter uma cetoacidose diabética? Não pode ter? Pode ter um estado hiperosmolar? E mais do que isso, hipoglicemia é tremendamente prejudicial para esses pacientes. Evitar hipoxemia, hipercapnia é fundamental no paciente neurológico, assim como o controle de febre também é fundamental. Puxa vida, estou fazendo minha monitorização neurológica, está tudo legal, de repente esse paciente piora agudamente. Ele respondia, abriu o olho ao chamado, parou de responder. Olha, ele localizava o estímulo, parou de localizar, agora só tem uma resposta inespecífica, está mais estranho. O que eu faço a partir daí? Olha, alguma coisa de errado aconteceu. Eu preciso ter noção do que está acontecendo. É fundamental saber se nada daqueles parâmetros fisiológicos se alteraram. De repente ele passou a ventilar mal, de repente está fazendo hipoxemia, alterou o sódio, alterou a glicemia. Tudo isso é fundamental. Não, isso continua estável. Então é fundamental a gente conseguir um exame de imagem, direcionado novamente para a nossa história. Exame de imagem. Principal exame de imagem que a gente tem é a tomografia. Só voltar aqui. Tomografia é a principal ferramenta que permite identificar hemorragia, isquemia, edema, sinais de hipertensão intracraniana. A tomografia ela deve ser solicitada toda vez que houver alteração no exame neurológico. Entretanto, existe tomografia portátil de uma qualidade ruim, de difícil manuseio na UTI, de difícil utilização. Então, esse é um exame que o paciente precisa ser transportado. E para isso ele precisa ter aqueles parâmetros que a gente já discutiu, que a gente falou, os parâmetros fisiológicos estáveis. O transporte é rápido, geralmente o exame, se você tiver as tomografias modernas, dura segundos, 10, 15, 20 segundos. Tomografias mais antigas, no máximo 1 minuto, então é um exame rápido, mas que demanda transporte do paciente da unidade de terapia intensiva para a unidade de radiologia, para onde está a tomografia. E a tomografia ela pode ver o quê? Lesões do trauma, como está nesse primeiro quadrado aqui, lesões que identificam sangramentos absurdos, aqui uma HSA evidente, com sinais de hipertensão intracraniana, você vê os ventrículos, os ductos cerebrais abertos. Então a tomografia ela te traz muita informação que às vezes o exame neurológico te indica e ela te mostra o que está acontecendo. Ela pode mostrar um trauma, uma expansão de um hematoma extradural, um hematoma subdural que já está numa fase mais cronificada, que tem uma agudização, uma contusão que de repente sangrou. Tudo isso a tomografia pode te mostrar. Ela faz parte da monitorização neurológica. A monitorização neurológica também tem a parte de monitorar a pressão intracraniana. Por exemplo, naqueles casos de trauma que a gente mostrou aqui. Ela permite, mais do que isso, a monitorização da pressão de perfusão cerebral. O quanto que eu tenho de diferença entre a pressão arterial média e a pique. Isso me permite saber a pressão de perfusão cerebral.
qual que é a melhor pressão arterial sistêmica, ou seja, como que eu consigo garantir uma PIC adequada. A PIC adequada atualmente fica ali em cima dos 60 milímetros de mercúrio. Já foi 50, já foi 70, atualmente é 60. Vai variar de caso para caso, de serviço para serviço, mas em geral, se você for seguir o BTF, que é o maior consenso mais aceito ali, ela vai ficar em torno de 60 milímetros. E quais são as indicações? Todo paciente que tem alta chance de ter uma pressão intracerebral aumentada. A PIC, ela é guia de tratamento para pressão intracraniana, para pressão intracraniana aumentada. Isso leva à chance de herniação. Porém, ela não é fator isolado de prognóstico. O que isso quer dizer? Ter a PIC aumentada em algum momento, durante boa parte da evolução, não quer dizer necessariamente paciente que vai ter pior prognóstico neurológico. Não é o paciente que vai ter lesão neurológica permanente, o paciente que não vai acordar mais, nada disso. Ela é um fator que ajuda na monitorização, ajuda no tratamento, mas isoladamente ela não pode, não é o paciente que você vai falar, olha, ele está com uma PIC aumentada, a PIC normal vai até 20 milímetros de mercúrio, ele está com 30, está com 35, está com 40, esse paciente vai... Não. Muitos pacientes chegam a ter 50, 60 e voltam a ter uma recuperação neurológica muito boa e às vezes até a normalidade. Bom, onde que eu passo o catéter de PIC? Na maior parte dos pacientes, a gente passa no ventrículo, que permite, inclusive, drenagem de líquor. Eu posso passar também dentro do parênquima cerebral. Também é possível passar no parênquima. É possível passar catéteres epidurais, subdurais e até um parafusinho subdural. Esses três últimos aqui que eu citei, eles têm uma menor acurácia para ver a pressão intracraniana. Os dois primeiros, eles são os mais indicados para você ver a pressão intracraniana. Eles vão servir como guia para você tentar tratar a pressão intracraniana. A PIC num paciente normal é até 15 milímetros, aceitável até 20. No último BTF que eu citei, eles colocam 22. E a PPC ideal é maior que 60. Elevações sustentadas da PIC são ruins, mas lembra que eu já citei que ela não é marcador de prognóstico. E alterações da curva de PIC, aqui é uma curva de PIC normal. Elas podem mostrar um pior prognóstico, um paciente que não está indo tão bem. Principalmente quando acontecem ondas patológicas, onda A, onda B, onda C, elas representam a perda da autorregulação encefálica. Não vou me ater muito ao que são ondas A, ondas B, ondas C, mas vou me ater à conformação da PIC. Aqui é uma PIC normal. Ela, diferente da curva, do contorno da curva de pulso arterial, a onda de PIC, ela tem três corcovas, que eu vou chamar de P1, P2 e P3. Quando a P1, que ela representa a sístole ventricular, fica menor que a P2, que representa a complacência do sistema cerebral, um cérebro mais duro, um cérebro está ficando hipertenso, o que acontece? Mostra que esse sistema ele tem pouca complacência. Geralmente é o sistema que chegou numa curva de PIC, que se não está aumentada numericamente, está prestes ao colapso. É um sinal precoce de que está acontecendo algo ali e que talvez eu deva tomar medidas. Então, é importante notar que quando eu tenho uma PIC ventricular, eu posso ter o contorno da curva de pulso, e isso me dá informações adicionais além do valor da curva de pulso. E mais do que isso, ela é fácil de ser passada, tem até um videozinho do New England, vídeo gratuito, é só entrar no site do New England, que mostra como passar uma PIC na beira-leito.
do lado do paciente, esse paciente na UTI, indicação de monitorização de PIC, eu tenho uma tomografia, ventrículo aberto, ou uma PIC intraparenquimatosa, como mostrado aqui no slide, eu vou lá e passo por reparos anatômicos. Reparos anatômicos, tem aqui a figurinha, que mais ou menos fala isso. O vídeo é bem explicativo e dá para ser feito na beira do leito na UTI, por exemplo, no paciente que você achar que tem indicação de monitorização da PIC. E a PIC, ela é efetiva? Olha, e aí a gente entra num problema. A gente tem dois estudos, o estudo do professor Kramer e um estudo que chama Best Trip, que saiu no New England. Se você pegar qualquer guideline, ela vai falar, a PIC é ótima para tratar pacientes com trauma e pressão intracraniana aumentada. Entretanto, esses dois estudos, eles não viram esta recomendação. Um estudo é retrospectivo, com banco de dados, o estudo holandês do professor Kramer, mas outro estudo é prospectivo, alguns erros metodológicos, alguma coisa meio esquisita ali no meio do caminho, mas o que a gente tem de evidência, não dá para falar que a PIC é tão efetiva assim. Entretanto, pelo uso e pela segurança, a gente recomenda que ela seja usada. Mas o que serve de mensagem? Então, por que você colocou dois estudos ali para falar disso tudo? O que serve de mensagem desses dois estudos aqui é o seguinte, olha, estou num hospital que não tem monitor de pressão intracraniana. Estou com um trauma grave. Puxa, e agora? Dá para você conduzir isso com sedação. Os pacientes que não faziam a monitorização invasiva da PIC, eles faziam tomografia praticamente diária e dava para ser conduzido sem grandes prejuízos. Os pacientes tiveram desfechos iguais. E, por exemplo, você pode usar o Doppler transcraniano para tentar ver se tem alterações de hipertensão intracraniana no Doppler. É um método não invasivo que infere a circulação cerebral. Ele é indicado para monitorização da circulação cerebral, principalmente após hemorragia subaracnoide aneurismática, sangramento agudo, e ele pode identificar, por exemplo, em quadros de hipertensão intracraniana. É um exame não invasivo, feito com Doppler. Aqui está mostrando a janela onde que o operador consegue ver a circulação cerebral, aqui o contorno das curvas da circulação cerebral, e ele serve principalmente para dizer sobre vasoespasmo angiográfico. Nem sempre o vasoespasmo angiográfico se reflete em alterações do exame neurológico, em lesões permanentes, mas ele é bastante indicado em casos de HSA, e ele pode ser usado também em pacientes com hipertensão intracraniana. Eu tenho inferências indiretas de hipertensão intracraniana. Monitorização neurológica. Uma das monitorizações fundamentais e pouco utilizadas é o eletroencefalograma. Ele é fundamental no paciente que a gente acha que está em estado de mal epilético. Basicamente, ele deve ser contínuo, mas são poucos, para não dizer pouquíssimos serviços que tem o eletroencefalo contínuo, e mesmo quando tem o eletroencefalo contínuo, o problema é quem lê, porque o eletrofisiologista não está disponível 24 horas. É um método não invasivo de monitorar a atividade cerebral. Ele pode ser usado também para diagnóstico de coma sem causa evidente, a monitorização de coma barbitúrico, de sedação em alguns casos, e monitorização pós-PCR, pós-HSA, pós-AVC, pós-TCE. Ele ajuda a identificar lesões neurológicas. Existe uma montagem padrão. Aqui está representado como que é a montagem do eletroencefalograma. Aqui como que o exame é feito, eletrodos captando atividade cerebral, passando por um filtro amplificador, que vai mostrar a atividade elétrica cerebral. A atividade elétrica cerebral, ela, se a gente guardar algumas proporções, ela é semelhante à atividade elétrica cardíaca, porém muito mais complexa. Eu vou ter muito mais ritmos e muito
muito mais derivações. Lembra que a gente tem lá 12 derivações no eletrocardiograma? Eu tenho infinitas derivações. Eu tenho eletroencefalograma EEG com 128 canais, ou seja, 128 traçados, cada um mapeando uma areazinha cerebral. Aqui eu deixei uma montagem padrão, por exemplo, para UTI. 18 canais, então tenho 18 canais que vão olhar ali. E aí eu posso identificar atividades periódicas. Não vou me ater em eletroencefalograma, mas atividades periódicas, elas são fáceis de serem identificadas para uma pessoa treinada. Para uma pessoa treinada, ela passa como um rabisco normal, uma alteração elétrica normal. Ondas trifásicas também são fáceis de serem identificadas para pessoas treinadas. Para pessoas sem treinamento, você vai falar, olha, para mim passaria como um rabisco normal. O que não pode passar para o intensivista e acho que para qualquer médico é o surto-supressão, que muitas vezes tem indicação em patologias específicas. Você vai ouvir em várias aulas, aula de TCE, aula de estado de mal epilético, e você tem um surto, aqui a gente vê um surto, e áreas de supressão. Então, o surto-supressão são atividades com ondas com grande amplitude, ondas lentas, com áreas de supressão. Isso indica atividade neuronal mantida, porém, num sistema que está sedado, num sistema que está calmo, num sistema que parou, por exemplo, no estado de mal epilético. Eu tenho certeza que eu mantenho viabilidade neurológica, viabilidade de neurônios, e mantenho uma sedação, diminuir a atividade elétrica irritativa, atividade elétrica que pode causar dano cerebral. E, puxa, e se eu só tivesse supressão? Só supressão, eu sei que eu tenho um paciente totalmente sedado ou um paciente em morte cefálica. Eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Puxa, mas por que eu uso surto-supressão e não uso a supressão total? Porque muitas vezes a supressão total pode indicar o quê? Morte cerebral. E os pacientes que têm indicação de surto-supressão são pacientes que potencialmente são graves e podem evoluir para morte cerebral. E aí eu não vou saber se foi minha sedação, se foi meu tratamento que está causando este padrão eletroencefalográfico, ou se é uma evolução própria de um estado de mal epilético, de um TCE grave, de uma catástrofe hemorrágica, outra qualquer. O EEG contínuo, ele é mais eficaz do que o EEG intermitente, aquele EEG que a gente faz por 1, 2, 3, 6 horas na unidade de UTI. Principalmente para detecção de crises convulsivas, principalmente no estado epilético. Ele parece ser custo-efetivo aqui num estudo do Critical Care. E aqui tem uma tabelinha falando direitinho de tudo que a gente pode perceber em várias patologias. Estado epilético não convulsivo, pós-parada, catástrofe hemorrágica intracerebral, hemorragia subaracnoide. É um estudo bem legal, mostrando quanto que ele é subutilizado. Assim como os canadenses também viram que a gente ainda não tem certeza do que o eletroencefalo mostra pra gente, justamente por quê? Porque a gente utiliza muito pouco o eletroencefalo, que é um exame que traz informações tanto quanto o eletrocardiograma para um paciente numa unidade cardiológica. E a gente vê uma utilização bem menor numa unidade neurológica. A gente está desenvolvendo atualmente monitorizações neurológicas também voltadas para funcionamento, vendo quanto que chega de oxigênio no tecido cerebral, que é a PTO2, vendo como que funciona o cérebro em termos de metabólitos, do que o neurônio produz de piruvato, de lactato, de glutamato, que são metabólitos finais ali de atividade neurológica, quando aumenta o glicerol. Tanto uma
como outra medida, elas são invasivas, elas têm que ser levadas para o centro cirúrgico, tem que ser passado um parafuso, tem que ser penetrado o crânio por uma trepanação e colocado um catéterzinho dentro do parênquima encefálico. No entanto, essas monitorizações, elas precisam de mais estudos para uso rotineiro, porque não tem bons estudos clínicos. Bons estudos que falam, olha, o paciente que foi monitorado, que eu usei como terapia-alvo, deixar a pressão de oxigênio maior que 20 no parênquima encefálico, nenhum estudo desse mostrou que esse grupo que teve a monitorização e o objetivo-alvo, um desfecho neurológico melhor. Pode ser que funcione? Pode. Eu tenho que ter um estudo grande, randomizado, bem feito, para mostrar que funciona. Os estudos são pequenos, randomização um pouquinho falha, não tão bem feitos assim. Olha, mas eu tenho disponível no meu serviço. Ótimo, acho que vale a pena usar, é um parâmetro a mais, é algo que pode agregar um melhor desfecho neurológico. Mas não dá para afirmar isso com certeza. Puxa, eu não tenho nem sonho, é uma terapia muito cara, eu trabalho num serviço com restrição de recursos, é um serviço público. O que a gente tem até agora aqui é igual ao tratamento com e sem. Então, não se preocupe. De conclusões. Coma é uma condição comum na UTI, quer seja UTI neurológica, quer seja uma UTI geral. Pode ser decorrente de uma série de condições. A abordagem organizada, que foi a primeira parte da aula aqui, e rápida, permite o diagnóstico e prevenção de complicações secundárias, portanto, um prognóstico melhor para o paciente. A prevenção de complicações está associada a uma monitorização neurológica eficaz. A monitorização neurológica envolve o quê? Exame neurológico organizado e seriado, medidas eficazes em caso de mudança. A primeira medida pode ser a obtenção de um exame de imagem ou de um exame funcional. Os dois mais indicados aqui são a tomografia de crânio e o eletroencefalograma. O controle eficaz de variáveis fisiológicas. Olha, de repente o exame neurológico mudou, mas porque mudou a oxigenação do paciente. Esse paciente está mais hipoxêmico. Esse paciente fez uma hipoglicemia. Ou esse paciente está ficando hiperglicêmico por mais tempo. Então, alterações de variáveis fisiológicas alteram o meu desfecho neurológico, esse paciente pode ter pior prognóstico, e alteram o meu exame físico. Desculpe. A monitorização invasiva e armada pode ser benéfica, mas a ausência dela não quer dizer que o paciente vá pior. Medidas eficazes, tanto no cuidado fisiológico como no cuidado do paciente neurológico, é possível, e o paciente neurointensivo, o paciente com AVC, o paciente com uma HSA, o paciente com estado de mal epilético, um paciente com trauma grave, ele pode ser conduzido. Tenho vários relatos na literatura, vários relatos de bons serviços que não tem monitor de pressão intracraniana, que não tem eletroencefalo contínuo disponível, que não tem grandes aparatos tecnológicos. Puxa, eu tenho tudo isso, eu vou usar. Ótimo, vamos usar. E esses pacientes vão ser melhor monitorados, a gente vai ter mais variáveis e vai conseguir tratar melhor. Eu não tenho nada disso, eu consigo tratá-lo com as variáveis que eu consigo na UTI e principalmente com o que a UTI faz de melhor. Cuidar intensivamente dos pacientes. Exame neurológico intensivo, seriado, atenção para alterações do exame físico, obtenção de respostas para essas alterações e correção do que levou a essa alteração. Eu acho que basicamente era isso. Obrigado. Acho que vai ter um fórum para enviar perguntas. A aula é rápida, a aula é para dar noções, então perguntas são bem-vindas. Todas as dúvidas que tiverem é só mandar a pergunta. Vão ter aulas específicas para alguns temas, por isso que foi falado um pouco mais rápido sobre tudo. Essa é uma aula introdutória, então vai ter aula específica sobre AVC, aula específica sobre TCE e outras coisas. Qualquer dúvida, por favor, enviem no fórum e a gente responde com o maior prazer. Obrigado.